espera dessa constelação no sentido de relacionamento, assim? Qual a sua expectativa? A minha expectativa é encontrar algumas respostas, né? Do tal dos porquê. Certo. Por que algumas coisas acontecem, por que algumas coisas são muito difíceis de lidar, de entender, de resolver. Entendi. Tá certo. Só para começar aqui algumas coisas que eu preciso saber. Tomara que a gente consiga chegar, pelo menos, perto da sua expectativa, Dani. Eu quero te ajudar nesse processo, né? E assim, a sensação que a gente tem no decorrer da constelação é que o resultado dela, ele é mais breve do que um processo terapêutico semanal, dentro dos padrões que a gente já conhece. Não que eu tenha a expectativa de te entregar todas as respostas, mas eu quero te coordenar num processo que você mesmo pode encontrar algumas respostas básicas que vão clarear as outras. E isso não vai acontecer tudo aqui nesse momento, mas algumas chaves certamente serão viradas. E no decorrer desses dias você possa ter algumas sensações, inclusive eu posso dizer que não serão talvez as melhores, porque é como se fosse uma limpeza de alguns canais que você vai se dispor a abrir para outras experiências, ok? Dani, sobre o seu pai e a sua mãe, os dois são vivos? Eles moram aonde? Lá na minha cidade, no Rio Branco. Rio Branco. Os seus avós, eles são vivos, paternos, maternos? Ou você não tem conhecimento? Eu conheço só a mãe da minha mãe, que é viva. Qual o nome dela? Nessi. Nessi. A mãe do meu pai eu conheci, mas ela já faleceu. Os avós não sei. Não tem informação. Ok. Irmãos, você tem quantos irmãos? Pela parte de pai e mãe são 4 comigo. 4 com você, então são 3, né? Isso. De pai e mãe. Os outros são 3, mas eu não tenho contato também não. Ok. Esses outros 3, eles vieram antes de você? Antes da sua família? Depois. Okay. Então, Dani, hoje, dentro do que você vive, né? O cenário que você vive, eu queria que a gente te representasse nesse campo. Esse campo a gente chama de campo mórfico. O que seria esse campo? Seria a representação, uma âncora de como é o campo de informações da sua estrutura familiar. Porque você, qual posição como filha? Dentre os 4 filhos, você está em que posição? Caçula. Caçula? Então, antes de você, a gente tem aí um histórico, né, de antecedentes, os ancestrais que vieram até que você tivesse a possibilidade de estar aqui, né? E aí tem dentro do seu núcleo aquelas pessoas que fazem parte da sua história no seu dia a dia, né? Não vou entrar assim no mérito de colocar atrás seus pais para frente, a não ser que surja alguma coisa aqui que remeta à família além deles, né? Não sei qual a sua relação com a sua avó, mas geralmente com as avós ainda há algumas coisas que reincidem, né? Então a gente não precisa se estender. Então aqui eu tenho, esses bonecos, eles são âncoras também, que a gente chama de elementos de identificação, né? E aí eu gostaria que você pegasse para mim um deles para que representasse a sua mãe. Por que nós vamos começar pela sua mãe? Primeiro, porque é o primeiro vínculo que você estabeleceu na sua existência. Todos nós viemos para um portal feminino que se chama mãe.
Não vamos, por enquanto, né? Não vamos adentrar em que se configura essa relação. Mas eu sei, pelo que você já me colocou, né? Que você tem um vínculo diário com a sua mãe e é uma pessoa que você tem uma convivência. Então, uma pessoa para representar a sua mãe, qual desses bonecos você acha que faz sentido para você? Olha só, esses aqui são mulheres, esses aqui são avós. Esse daí. Ok. Seu pai. Esses aqui, ó, são homens. Seus irmãos. Você tem uma vivência diária com eles, assim? São pessoas que você necessita da validação deles para configurar os seus relacionamentos. Vocês têm intimidades, assim? São 3, né? Quantas mulheres? Só uma. Uma mulher? Ok. E um irmão. Então, irmã, os irmãos. E você? Vamos escolher alguém para representar você nesse cenário todo. Vou colocar esses bebês aqui, pelo menos por enquanto. Dani, dentro do cenário dos seus relacionamentos hoje, a gente falando de relacionamento, eu vou te dar uma explanação do porquê, como a sua falta, né, é relacionamento. O primeiro relacionamento que você se envolveu desde a sua existência foi com a sua mãe. Então, a partir do momento que esse relacionamento, ele traz, de alguma forma, bloqueios, você pode repetir esses bloqueios, por não conseguir identificá-los, inclusive. É a explicação que a gente traz dentro da constelação sistêmica, né? Dentro desse cenário aqui, como você colocaria, vou colocar você aqui, como você colocaria em termos de aproximação, de vínculos afetivos, a organização dessas pessoas, no que diz respeito a você? Você está aqui, e como essas pessoas estão com relação a você? Em termos, pode estar perto, pode estar muito longe, pode estar de frente para você. O que significa de frente? Em conflito ou sempre com você, te aprovando? Qual seria a colocação desses elementos nas suas relações hoje? A gente pode começar pela sua mãe. Vou colocar todo mundo aqui. E aí você pode começar por ela. Hoje, nesse momento, nessa situação assim, da minha vida, minha mãe, ela tá assim. Certo. Ok. Então, a minha não faço nada. Os outros estão de frente mesmo. É? Não tem, assim, a gente se conhece, né? Mas não tem... Mas não tem não compartilham? Não. De uma vivência? Não. Certo. Estariam mais ou menos... Eles têm relações entre eles? Seu pai, com seus irmãos? Tem. Meu pai não tem comigo e com a minha irmã. Com essa irmã? Isso. Ok. Os irmãos ele tem. Quando a gente coloca dessa forma, Dani, a sua percepção nesse cenário assim de sensações, de memórias. Vamos falar de memórias no sentido
de que existe uma história de vida, né, que se estabeleceu até que as coisas chegassem a esse ponto. A sua mãe hoje, você disse pra mim que ela está aqui e que não foi sempre assim, né? Você consegue me expor, quando você disse pra mim que ela não esteve sempre aqui, você consegue me expor quais foram os fatos que não fizeram com que essa relação fosse sempre assim? Não, eu não sei falar não. Assim, pra chegar do jeito que tá aí, eu tive que ceder muita coisa. Certo. Relevar muita coisa, não dar importância pra muita coisa e nem cobrar nada dela. Aceitar ela do jeito que ela é. Aí a gente conseguiu entrar nesse alinhamento aí. Entendi. Nesse cenário, no sentido afetivo, né, nos seus relacionamentos afetivos, tem alguém que você gostaria de incluir nesse cenário? Que tem com você ainda uma representação significativa no que você tem de expectativa da sua vida afetiva? Minha irmã. Sua irmã? Quando você se relaciona com a sua mãe nesse nível de aceitação, você consegue aceitar dela e honrar nela tudo que vocês viveram até hoje, apesar do que pode ter ocorrido nessa trajetória, você aceita com o coração limpo, no sentido de tomar essa força para que você siga na sua vida, ou você tem ainda alguma resistência no sentido do que ela tenha feito por você durante a sua história de vida? Nesse sentido, você ainda tem resistência ou não tem nenhuma resistência? Às vezes eu tenho. Tem. Nesse sentido, a sua irmã, ela compartilha com você, com a sua mãe, ou ela é indiferente? Ela é mais distante. Ela é mais distante. Quando a gente fala do pai, a experiência do pai na vida de uma pessoa, ele tem uma simbologia de levar o filho para fora do mundo. É a força que a gente toma do pai. É essa a forma que a sistêmica coloca dentro da formação do indivíduo, né? Porque a mãe, ela te gerou e te deu a vida, né? De uma forma, a gente não sabe as circunstâncias, mas de uma forma prática. Você está aqui, então, né? Independente do que ocorreu nessa trajetória, você deve a ela essa chegada. O pai, e ela, pelo menos é o que se espera de uma mãe, Dani, é que ela consiga conduzir, né, essa jornada minimamente dentro das expectativas da sobrevivência, certo? Não é regra, mas é uma expectativa, né? E quando a gente coloca essa sua família dessa forma, o que você, assim, eu queria que você pegasse esse representante do seu pai e trouxesse ele para mais perto de você, e eu te pergunto que dentro dessa expectativa dele chegar mais perto de você, se você se sente confortável em estar perto dele. Não. Não. Você prefere ele longe. Dele não mesmo. A sua mãe, ela tem uma relação de convivência com seu pai? Nenhuma. E existe alguma coisa entre eles que você entenda como um conflito em que você esteja de alguma forma envolvida? Ou você entende que o conflito ou alguma coisa que existe entre eles é só deles? Eu acho que é só deles mesmo.
não tem Não. nada a ver com você. Não. Você teve a presença do seu pai por quanto tempo nessa jornada, até aqui? Diariamente foi até os 8 anos. E depois eu fui, estava com uns 16 anos, que quando a minha avó adoeceu, eu fui morar na casa dela e ele morava lá. Ah, tá. Sua avó por parte de pai. Isso. Entendi. Ok. E você conviveu com eles por muito tempo? Até vim pra Goiânia. E foi um bom tempo. Certo. Você, quando a gente fala dessas relações, dentro da sua vida afetiva, você tem alguma memória que te faça associar de alguma forma que existe um relacionamento mal resolvido na sua expectativa com você e a sua mãe? Existe alguma coisa entre vocês, alguma questão, alguma situação que de repente você não entenda, como que você colocou para mim que há divergências, mas que você releva? Mas existe alguma expectativa dela com relação a você nesse sentido? Se você não quiser falar, a gente pode colocar esses bonecos representando só a sua emoção. Porque às vezes é complexo para você expor. Então a gente pode apenas simbolizar, para a gente não aprofundar. Só olha para esses sentimentos e aí você me fala se tem algum desses sentimentos que represente essa expectativa. Dela pra mim, Ainda temos esses. que ela sente. Uhum. De alguma situação nossa. Que predomine na relação. É? Uhum. Certo. Então, esse bonequinho azul, Lana, põe ele aqui pra mim, por favor. Você, com relação aos seus irmãos, eles têm um vínculo com a sua mãe? Tem. Eles têm bem mais que eu. E você teve alguma aproximação maior com eles um tempo e agora tem menos? Ou sempre foi assim, da forma que é hoje? Não, eu morei também com esse daqui, com o Daniel. Tá. Entendi. Quando a gente fala em relacionamentos com a mãe, é a fonte de toda a força que te leva para os relacionamentos afetivos da sua existência. É nela que você toma essa força para suportar os conflitos que sempre virão. Até porque, de alguma forma, somos todos diferentes, né? Nesse universo que a gente tem aqui, você, sua mãe, e esse sentimento que faz uma diferença na relação, tem alguma outra pessoa que está entre você e vocês, ou não existe, assim? Alguém que esteja vinculado a esse sentimento, que cause de alguma forma isso, ou ele está, assim, de fato, só relacionado à relação de vocês. Por exemplo, tem algum reflexo de uma avó ou não? Tem algum reflexo de alguém de fora da família? Uma tia ou alguém que tenha alguma relação, que tenha algum movimento no seu campo, que te faça, às vezes, provocar esse sentimento nela? Ou não existe? A mãe dela. A mãe da sua mãe?
Quem que a gente pode colocar para representar a mãe da sua mãe? E nesse campo, Dani, onde você colocaria ela? No meio do seu universo de relacionamentos? Perto, longe, atrás, à frente. Como você vê hoje ela na sua vida? Você considera que essa relação entre elas, de alguma forma, ela impacta a sua relação com a sua mãe? Isso te faz sofrer? Ou te traz alguma outra sensação? Você se sente bem com ela por aqui assim? Não. Não? Você teve alguma convivência assim, diária com ela? Tive. E hoje, se você pudesse escolher uma posição para ela na sua vida, seria Não, eu tirava ela. Tirava. E a sua mãe com a sua avó? Ela consegue se estabelecer assim com ela? Não, elas duas, elas... Não tem. Minha mãe, assim, convive com ela, porque ela já tá de idade, né, e tal, tem o problema dela. Mas minha mãe é aquela relação assim, eu cuido, eu ajudo, porque é minha obrigação de filha. Entendi. Relacionamento, conversa, qualquer outra convivência delas duas, cada indivíduo. Então, o sentimento que nutre a sua avó com a sua mãe, ela transfere para você, de alguma forma. Ou transferiu nessa jornada. Sempre houve esse impacto. Sempre. Desde muito, muito pequenininha. Toda vida. E ela com você, Dani? Quando você se sente assim, com ela? Qual a sensação que você tem quando você fica assim com ela? Quando eu era menor, eu sentia medo. Toda vida eu tive muito medo dela. Hoje em dia, ainda mais porque já tem anos que eu tô longe, pra mim Indiferente. é indiferente. Ok. Quando eu trago essa sua avó para cá, Dani, é só pra gente visualizar que entre você e sua mãe existe essas duas forças que inevitavelmente estão ligadas aos seus padrões de comportamento. Não conscientemente, mas de uma forma inconsciente. Por quê? A sua avó, ela veio muito antes de você. Então, o que houve nessa relação aqui, você certamente conhece pouco do que houve nessa relação, né? Mas é uma relação que tem impactos com a sua mãe e que reflete no seu campo de vida. Porque a partir do momento que você não se relaciona mais só com a sua mãe, que você se torna uma pessoa adulta, e você tem que se relacionar de alguma forma com os seus entes familiares, e não tem como fugir de uma história, né? As histórias, elas são intocáveis, né? Mas nem por isso são invioláveis, no sentido de uma mudança de comportamento. Você gostaria de eliminar esse sentimento dessa relação? Seria bom para você? Seria. E você, ao eliminar, se você conseguir eliminar esse sentimento, você acredita que haverá alguma mudança
de sensação com relação à sua avó? Não sei. Você acredita que esse sentimento pode vir daqui também? Uhum. Porque ele já existia aqui, nessa relação, e ele passou para essa relação também. Ok. Você tem apoio da sua irmã ou dos seus irmãos no sentido de estar entre sua mãe e sua avó? No decorrer da sua trajetória, houve um apoio, assim, que eu digo, de tomar como suporte, de ter um porto seguro, ou nunca houve, assim? Como que foi essa situação? A forma de pensar, de sentir de todo mundo aqui sempre foi muito diferente. Todo mundo sabe que essa situação aqui, ela é nítida. Ela é nítida para todo mundo. Okay. Só que as pessoas acham assim, releva, Dani, releva. É aquele negócio, tu já passou, a pessoa agora é de idade, tudo. Mas no tempo dessa situação, eles ficaram neutros, todo mundo ficou neutro. Dessa situação. Houve uma situação específica? Houve uma específica. E dentro dessa situação específica que você teve envolvimento dessas pessoas, qual seria o sentimento que prevaleceu? Em mim ou neles? Em você? De raiva? Essa raiva, ela te acompanha? Ou você, assim, acompanha, eu digo, com muita frequência? De vez em quando? De vez em quando. De vez em quando. Mas é uma coisa que não sai, não deixa. Entendi. E ela está vinculada a essas pessoas. Certo. Isso é uma forma de você se defender? Foi uma forma que você usou para se defender desse fato, na época que ocorreu? Ou você entende que foi realmente além, porque você pode ter usado como sua defesa, e isso se posterga porque você ainda tem isso muito vivo na sua memória, ou a frustração em si, a expectativa que você tinha de ser apoiada, de ser amparada, ela não aconteceu. Eu acho que é isso, a expectativa. Que você não foi correspondido. Quando a gente fala em expectativas, dependendo do momento que a gente vive, né? Da idade, inclusive da idade emocional que cada um passa, né? Essa interpretação, ela pode ser colocada em vários sentidos, né? Tudo que houve nesse momento que você está dizendo, né? E que hoje ainda traz essa recordação, tem impactos nas suas decisões no que diz respeito aos seus relacionamentos afetivos? Por exemplo, quando você está se relacionando com alguém, um relacionamento amoroso, em algum momento as suas expectativas com relação a esse relacionamento, você sente que há alguma analogia entre esse fato que ocorreu, que te gerou esse sentimento, que gera desequilíbrio nessa relação? Ou nunca em nenhum momento isso aconteceu? Já aconteceu. Porque a pergunta, eu gostaria que você representasse com um desses representantes, desses bonecos, qual seria a expressão do seu relacionamento afetivo, o próximo que você terá, porque hoje você está só, né? Né? O que você espera desse próximo relacionamento, com a construção do que você já tem dentro de você. Porque tudo isso que a gente está colocando aqui faz parte de você, da sua história.
né? Certamente, algumas coisas que aconteceram aqui, que geraram isso aqui, está aqui dentro de você. Isso que aconteceu depois também está aqui dentro de você, né? O que você tem aqui dessas pessoas, como você é a filha mais nova, certamente também contribuíram para que você seja essa pessoa que você é hoje. Tudo certo, isso não tem como modificar, certo em termos de espaço e tempo, né? Não dentro dos fatos em si. Então, o que você gostaria, né, nesses representados, o que você espera do seu próximo relacionamento? Deixa eu só colocar para você o que pode te ajudar. Confiança? Dani, e você acha que é possível você encontrar um relacionamento que te dê essa integridade de confiança com essas questões que de alguma forma te acompanham? Porque a partir do momento que você estiver se relacionando aqui, esse universo te acompanha. E a pessoa que vier nesse relacionamento para você também tem uma história lá atrás. E existe, quando a gente se relaciona, um pacto subjetivo, né? De que abriremos mãos de algumas coisas para a gente permanecer juntos. E quando eu te pergunto sobre essa questão, principalmente aqui entre você e sua mãe, e esse sentimento que às vezes te tira sua paz, com certeza, porque um sentimento de raiva não é um sentimento que traz paz, né? Você conseguiria viver esse relacionamento ainda com esse aqui junto? Até o momento você já teve alguns relacionamentos, né? E eu tenho comigo que se esse sentimento te acompanha, ele traz alguns impactos, né? Dentro do cenário que a gente tem aqui, Dani, eu queria que você colocasse para minha mão, na sua mão, e trouxesse ela o mais perto que você consegue do seu pai. Mesmo não sendo, Dani, uma circunstância de aprovação, porque você não necessariamente precisa aprovar que eles estejam caminhando, né, juntos, até porque cada um vive já a sua vida, né? Mas, para que você chegasse aqui hoje, para que você estivesse aqui comigo, inclusive, em algum momento eles tiveram uma relação. Eles conceberam que você viesse. Mesmo que não haja a sua validação disso, isso vai além da sua validação. E para que você se sinta confortável e segura para viver esse próximo relacionamento, a gente precisa encontrar um caminho para que você consiga se libertar desse sentimento. Seus irmãos, da forma que você colocou para mim, que se relacionam, né? Existe aí uma empatia de alguma forma, eles não têm impacto nas suas decisões, pela forma que você colocou para mim, que eles estão longe. Isso é fato? Ou você necessariamente precisa da validação deles para que esse relacionamento aconteça? Não. Não, né?
Então, essa posição aqui realmente faz sentido na sua vida hoje. Quando você encontrar a pessoa no seu próximo relacionamento, a pessoa com quem você vai se relacionar, ela certamente vai querer conhecer a sua história. Talvez não detalhes, mas ela vai querer saber. Assim como você vai querer saber também, né? E aí, independente do que tenha ocorrido também na história de lá, para que ela chegue com os braços abertos para te acolher e que você esteja disponível para ser acolhida, é necessário que a gente consiga equilibrar isso aqui de alguma forma. O mais próximo que ela possa estar dele. É, o mais próximo. Quando você leva a sua mãe, a sua avó materna, ela acompanha? Qual o sentimento que ela tem desse relacionamento? Ela ficaria aqui mesmo? Não. Não? Aonde ela ficaria? Mais perto dele? Né? A sua mãe, ela viveu uma jornada próxima ao que a sua avó viveu? Tem alguma analogia, tipo, o mesmo padrão de comportamento, as escolhas próximas ou divergentes? Não, foi divergente, não foi parecido não. Não teve nada parecido não. E ela, no que ela apoiou, né, o seu pai, de alguma forma. Ele tinha nela, então, essa validação de comportamento. E aí, um distanciamento de sua mãe. Quando sua mãe rompe com ele, a sua avó, mesmo assim, ainda permanece vinculada aos comportamentos dele. Até hoje. Ele, de alguma forma, ele tinha ganhos nessa relação? Por exemplo, quando ele tinha o comportamento que ele esperava de sua mãe, por exemplo, que a sua avó favorecia ele, de certa forma. Ele tinha sempre ganhos constantes nesse sentido? A sua mãe sempre cedia ou ela quase não cedia? Não, ela sempre cedia. Sempre cedia. Quando eles separaram, a sua avó, ela aceitou a separação? No começo, não. Ela queria que permanecesse juntos. E você faz ideia de por quê? Mentalidade dela é... Hoje em dia eu não sei. Mas no que eu tenho de lembrança, ainda da lucidez dela, era que minha mãe tinha 4 filhos, já estava com ele há 17 anos, e que casamento é para a vida inteira até a morte. Entendi. Ela, hoje, minha mãe tem outra esposa e tudo, ela não tem relação com o meu padrasto, ela não tem. A sua avó não tem? Não. Mas o meu pai, até hoje, não é muito amigo dela. Entendi. Então, a sua mãe, ela segue a jornada dela com a sua avó, mas sempre com o olhar do seu pai sobre a vida dela. Ou não tem, assim, ele não tem esse conhecimento, né? Porque pelo que você colocou, eles têm essa vivência. Sua mãe hoje, como ela é feliz hoje? Você acha que ela se sente confortável, assim, apesar dos tropeços, eu imagino que tenha ocorrido, mas ela não se arrepende da separação? Não, da separação não. Ela fez o que ela entendia e está feliz com essa decisão. Ok. Então, quando a gente pensa numa forma de você tomar essa força que vem de sua mãe, quando eu falo tomar essa força, eu quero dizer para você o seguinte: dentro de todo esse contexto que ocorreu, a questão, né, que te fez
deu vida a esse sentimento e que está aqui, possivelmente, pelo que eu entendi, ele está aqui entre vocês. Você estabeleceu também esse sentimento, que foi fruto também de algumas circunstâncias que vieram, de tudo isso que aconteceu, né? E você quer chegar o mais perto possível de um equilíbrio, uma vida conjugal estável, de alguma forma, né? É uma decisão. É uma decisão, não é uma possibilidade. Que você diz pra mim assim, é de fato uma decisão? Ou você acha que talvez ainda não aconteça dessa forma? Para o seu próximo relacionamento. Vamos dizer que a qualquer hora, né, aconteça. Não é de fato uma decisão mesmo. É uma decisão. Ok. Então, Dani, quando você fala pra mim que você está decidida a viver esse relacionamento de uma forma madura, você me demonstra isso, pelo que você colocou aqui. Esses sentimentos, embora eles existam, eles não serão determinantes na sua relação, porque você está disposta a viver esse relacionamento. A sua mãe e o seu pai, como eles não se relacionam mais, e a sua avó ainda está entre eles de alguma forma, é possível da sua parte olhar para eles com um olhar de empatia, no sentido de que você recebe o que você tirou de positivo na sua vida até aqui, né? E que a partir de um determinado momento, que seja agora, que seja no seu próximo viver relacionamento, né? Que eu quero dizer que você está se preparando para isso, né? Você conseguiria, Dani, receber isso e pedir para que eles te liberassem desses sentimentos que foram criados, mas que você compartilha com eles, porque dentro do que você relaciona com eles, certamente esse sentimento ele tem vivência. Quando a gente fala de um presente, eu falo assim, Dani, o dia de hoje, ele nada mais é do que mais uma possibilidade. Porque o ontem a gente não tem acesso, né? Ele está consagrado. Ele já te concretizou o que ele tem de positivo e negativo. O amanhã, pode ser que nem eu, nem você e nem quem esteja aqui nessa relação tenha mais nada para contar, né? Pode ser. Mas você tem o hoje. E se hoje você pudesse estar fisicamente com eles, qual seria, assim, o cenário que você faria entre vocês três? Vocês quatro, né? Sua mãe, sua avó e seu pai. A oportunidade que eu tenho é hoje, né? Sim. Principalmente no que diz respeito à sua possibilidade de se posicionar diferente com esses padrões que estão estabelecidos entre eles. Não, então tiraria mesmo. Você, né? Tiraria. E você conseguiria trocar esse sentimento? Por qual desses sentimentos? Esse? Não. Esse é de vida? Sim. De vida. Entendi.
Esse é de dúvida. Não, cadê o aqui, ó, cuidado amarelo. Aqui, ó. Porque é o oposto desses daí. Uhum. E eu acho que é isso mesmo. Com tudo que aconteceu, com todas as questões, né, Dani, que passaram entre vocês, você conseguiria, desse momento em diante, se colocar disponível para uma nova realidade. Uhum. Os padrões de vida que a gente estabelece nas nossas relações, eles se transformando, né, Dani? De acordo com o que você vai vivenciando. A constelação, ela te dá, assim, essa possibilidade de você se ver fora da sua realidade física. Nós estamos trazendo para esse campo a história de vida que você teve desde a sua origem. Quando eu digo no sentido das pessoas que construíram a sua história. É importante, apesar de ser doloroso, é importante que você consiga estabelecer alguns vínculos de perdão. Perdão é uma habilidade que a gente não tem muita facilidade de aplicar quando se trata de fatos, né, que te fizeram ser quem a gente é hoje. Até no dia a dia, né, Dani? A gente se perdoar é difícil, né? Eu acho que talvez seja mais difícil, né? Porque quando a gente se perdoa, a gente consegue perdoar o outro. Uhum. Quando a gente acredita que estamos todos na mesma jornada, né? E que fizemos escolhas, às vezes, não tão assertivas, né? Isso te provoca uma certa indignação, né? Porque, afinal de contas, a gente chega aqui nesse mundo com uma expectativa, né? De ser amado, de pertencer à família, né? Eu percebo pela nossa conversa assim, essa questão do pertencer. De alguma forma, alguém que você considera que está excluído da sua vida de uma maneira mais sutil, até aqui, nesse momento da sua vida, você excluiu alguém da sua jornada? Dessas pessoas aqui? Não necessariamente dessas pessoas. Pessoas que fizeram parte da sua jornada, que contribuíram para que você se tornasse a pessoa que você é hoje. Ou não há nenhuma exclusão. Sim. E seria uma pessoa da sua família ou uma pessoa de outra esfera, de fora? E você exclui com o propósito de avançar na maturidade, ou exclui com o propósito apenas de não compartilhar? Não, excluo só no propósito de não compartilhar mesmo. Essa pessoa não necessariamente ela precisa validar nada disso aqui. Você tem quantos anos, Ana? 29. Você nunca teve filhos? Termos, não. Não teve filhos. Nunca teve filhos. Eu estou falando de filhos, porque quando a gente tem a vivência de uma gestação, que seja, ela, simbolicamente, ela faz parte do seu contexto familiar. Porque se trata de uma geração, né? A geração da sua avó, a geração dos seus pais, a geração sua, dos seus irmãos e a sua geração que viria através de você.
ela faz parte da sua alma familiar. Se não houve, então você não traz consigo ainda, né? Nunca se sabe de amanhã. Essa parte da alma da família. A partir do momento que isso não existe, quando a gente coloca essa questão da maternidade, eu quero te lembrar só que quando você é canal de chegada também para alguém, o que você vivenciou nessa jornada, que está no seu DNA, ele também passará para a próxima. Os padrões da família, os padrões de comunicação, principalmente, é que estabelece como esse vínculo vai se fortalecer ou vai se desfazer, né? E aí eu te falo que dentro do que nós temos aqui, você pode sim, a partir do momento que você se libertar dos padrões que você considera negativos para a sua jornada, se libertar dessa fidelidade sistêmica que a gente fala. Sistêmica por quê? A gente tem comportamentos de fidelidade ao nosso clã, à nossa família. Quando você se dispõe a agir de uma forma que vai contra esse movimento, naturalmente você será excluído de alguma forma. Mas, quando você aceita e honra esses movimentos da sua família para que você esteja aqui, você tem essa força para chegar nesse relacionamento de uma forma sólida. Eu quero te dizer que quando você consegue olhar para as pessoas que te trazem vida hoje, você terá para esse relacionamento que vier uma perspectiva sólida de existência. Os conflitos que existem aqui, se eles são resolvidos aqui, você vai entrar aqui de uma forma forte. O que vier nesse relacionamento para a sua vida será apenas uma vivência. Ele não vai te desestabilizar. Ele não vai te desestruturar. Porque quando você tem essas relações fragilizadas, você chega aqui fragilizado. Porque somos construídos dessas relações. Por mais que você tenha uma ferramenta de autoconhecimento diária, por mais que você tenha a sua postura digna de existência, no sentido de não querer desprover de vida, né? Você vai sempre ser nutrida por essas forças. Isso que eu estou dizendo para você, você concorda totalmente ou parcialmente ou não concorda? Concordo. É isso mesmo. Se eu colocar para você uma forma de você lidar com isso aqui, vou colocar aqui, não querem ficar, tá bom? Eu queria colocá-los assim, para que você se sinta forte em dizer a eles algumas colocações que dentro de você pode trazer uma mudança de perspectiva consciencial. O que seria essa consciencial? Quando eu te falo assim, Dani, você é consciente de todos esses relacionamentos? Você diz pra mim que sim, talvez. Eu sou. Você é consciente. Quando eu falo consciente, é você estar presente, no sentido de eu não estou bem com você, eu não estou bem com você, eu estou bem com você e estou disposta a estar aqui, independente de estar ou não, bem ou mal, você está disposta a estar ali. Mas
como eles são grandes e você é pequeno, por que eu falo você é pequeno? Porque eles vieram muito antes de você. Então eles têm histórias de vida muito mais amplas e complexas e limitadas, certamente mais limitadas do que você. Porque a nossa presença hoje de vida gira em torno de um universo que não fazia parte desse universo, não é verdade? Essa questão da consciência, então, muito mais longe do que a gente tem hoje. Mesmo se tratando de uma pessoa que busca o autoconhecimento como você busca. Então, de certa forma, você recebendo a bênção que eles têm para te dar, no sentido de Dani, nós te liberamos dos padrões que nós criamos até aqui. Porque você necessariamente não precisa mais cumprir esses padrões. Você tem esse livre-arbítrio de virar essa página, né? E reconhecer o que eles fizeram por você, minimamente que tenha sido, que de alguma forma te fez crescer, que de alguma forma te fez evoluir, né? Para seguir com essa jornada que é só sua. Quando você recebe essa bênção, você se torna mais forte para receber outras pessoas na sua vida. Que seja um relacionamento breve ou que seja um duradouro, não sei, aí vai ser outra parte da sua história. Mas você se torna forte para isso. A partir do momento que você se recusa a receber essa bênção de existência, você se fragiliza para receber uma outra pessoa na sua vida. Então, nesse momento da constelação, Dani, eu vou te conduzir por um processo de reconhecimento de forças, para que você busque no seu interior, né, possibilidades de se estabelecer isso como uma verdade. Acredito que no primeiro momento pode não ser a sua verdade, mas a sua mente, ela é dominada por você. Então, se você diz pra mim que você quer sim um relacionamento pro futuro, né? Que seja principalmente de confiança, você precisa se sentir estabelecida com esses relacionamentos que te nutriram até aqui. Porque o próximo relacionamento, ele pode vir e pode sair. Esses aqui jamais vão sair, né? Então, é uma situação, é um momento que eu considero o mais delicado. Mas como eu acredito que a gente veio até aqui, porque a gente poderia ter parado no meio. Você poderia falar, Cris, não estou gostando de nada disso, não quero falar sobre isso, a gente encerraria. Eu respeitaria com todo o meu coração. Mas, se a gente chegou até aqui, então eu acredito que a gente possa evoluir mais um pouquinho, né? Porque se é uma decisão, as decisões elas exigem uma postura, e eu quero que você se esforce para isso, para que você futuramente, né, talvez numa próxima constelação, não sei, numa outra circunstância, você esteja mais forte do que você chegou para mim hoje. Para que você tenha essa certeza com você, de que você é capaz. O que significa para você deixar tudo o que aconteceu lá no passado, né? Deixar o passado deles com eles e seguir para cá, para esse relacionamento? Como que você se sente nessa circunstância? Fazendo esse movimento? Sim. Eu me sinto em paz, sempre bem. Você se sente em paz? Maravilha. Eu acho que quando você coloca que se sente em paz, você já está abrindo uma porta para que isso de fato se conclua, né? Então eu gostaria que você se posicionasse, Dani, diante esse relacionamento que você espera ter, né? De frente para ele e com a mão sobre a sua mãe. Você vai colocar a sua pessoa lá e com a mão sobre a sua mãe.
eu vou te orientar a dizer a ela, de uma forma sucinta, né, o que você está de propósito a partir de agora, né? Porque você, como se diz, você está consumando essa possível mudança de postura. Pode pegar. Eu te honro e eu te respeito. Eu te honro e eu te respeito. Eu recebo com gratidão tudo que você me deu. Eu recebo com gratidão tudo que você me deu. E eu honro a vida e a força que vem dos seus ancestrais. Eu honro a vida e a força que vem dos seus ancestrais. Você tem um lugar no meu coração. Você tem um lugar no meu coração. Eu respeito as suas escolhas. Eu respeito as suas escolhas. Eu sinto muito por tudo que aconteceu. Eu sinto muito por tudo que aconteceu. Eu fico com 50% do que deu certo e errado e deixo com você 50% do que deu certo e errado. Eu fico com 50% do que deu certo e errado. E fico com 50% do que deu certo e do que deu errado. Sou grata. Eu honro a sua jornada. Você consegue colocar ela perto de você? E agora, com relação ao seu pai. A gente pode? Ele tem que vir comigo? Ele tem apenas que ocupar o lugar dele no seu sistema. Não necessariamente junto com você, mas com o olhar dele sobre você. Eu reconheço o quanto você foi importante para mim. Eu reconheço o quanto que você foi importante para mim. Eu honro a sua vida e a sua força. Eu recebo com gratidão o que você conseguiu dar para mim. Eu recebo com gratidão o que você conseguiu dar para mim. Eu te respeito. Eu te respeito. Respeito as suas escolhas. Respeito as suas escolhas. E agora deixo você em paz. Agora deixo você em paz. Eu deixo você com o que é seu. Eu deixo você com o que é seu. E lhe dou um lugar na minha existência. Só isso. E a sua avó? A gente consegue? Consegue. Pode colocar onde você achar que ela te dê a força que você precisa na sua mãe. Porque quem alimenta a força da sua mãe é a sua avó. Você tem um lugar no meu coração. Você tem um lugar no meu coração. Eu honro a sua vida. Eu honro a sua vida. E a força que vem dos seus ancestrais. A força que vem dos seus ancestrais. Deixemos com os nossos ancestrais o que é deles com amor. Deixemos com os nossos ancestrais o que é deles com amor. Com amor, eu aceito, agradeço tudo que você nos deu. Com amor, eu agradeço e aceito tudo aquilo que você nos deu. Deixo com você o que ficou das suas escolhas. E o que não tem nada a ver comigo. Eu sigo para a minha vida. Com alegria. E agradeço. Pelo mínimo que conseguiu me oferecer. Só isso. É forte, é profundo, mas é você, né? Essa situação que você deseja, Dani, que você almeja, ela vai se consolidar em algum momento da sua jornada. Porque como é em cima, é embaixo. A sua mente é a semente. E como você cria aqui, você cria aqui.
o que você cria aqui, você expande. Em nenhum momento eu quero que você leve isso na sua mente, no seu coração, como uma circunstância do que aconteceu entre vocês, né? Que tenha sido insignificante a ponto de você conseguir perdoar. É uma força muito maior. O seu perdão é uma força muito maior. Mas, ao mesmo tempo, ele se torna a sua grande inspiração para viver isso daqui. Porque você terá sempre que lidar com os relacionamentos que virão, com as diferenças que virão. E a partir do momento que você toma dos seus ancestrais, da sua mãe, do seu pai, da sua avó, da sua família, a força de se abrir para as diferenças, né? Para os conflitos, a sua paz interior não vai ser abalada. Porque você entregou para eles o que é deles e você vai levar só o que é seu. E a decisão de seguir com essa filosofia de não colocar em você aquilo que não te pertence. Porque certamente as decisões que foram tomadas entre eles, elas iam além do que você tem conhecimento. E quando você se posiciona responsável, 100% responsável pelo que você é e pelo que você tem, você se põe pronta para receber, sem julgamento. Porque aos olhos de quem julga lá em cima, ele conhece toda a montanha. A gente conhece só o que a gente viu dessa montanha. Então, eu espero que de alguma forma esses movimentos façam um movimento dentro de você e que você consiga evoluir nesse caminho de se sentir pronta para você e para o próximo relacionamento que certamente virá. Né? E aí hoje, pra gente sair daqui desse consultório com a imagem de que como você se sente, né, para seguir adiante com tudo que aconteceu, você conseguiria se colocar entre eles? Ou assim, mais longe ainda melhor? Não tem problema você se manter aqui. Não, vou deixar assim mesmo. Sim, é um bom sinal. Vou deixar assim mesmo. É um bom sinal porque daqui, Dani, você consegue visualizar. E como eu te disse no início da constelação, é um processo. É um processo, mas só de você estar aberta para esse processo, eu vejo que já é um grande fator de libertação. Ok? Ok.